Como a gente viu nos outros assuntos da história, um evento histórico transformador não acontece da noite para o dia. Às vezes são necessários anos e anos para que a situação encontre as condições necessárias para esse marco histórico. Com a proclamação da República no Brasil não foi diferente. Agora a gente precisa entender os antecedentes desse acontecimento. O Império Brasileiro passava por uma crise. Alguns fatores são esses: a elite cafeicultora que queria expandir os seus negócios e encontrava na situação política do país um entrave. Havia necessidade de modernização econômica, como por exemplo a construção de mais ferrovias, para que as elites agrário-exportadoras pudessem exportar, mandar para fora do país com maior facilidade seus produtos. Assim como a elite cafeicultora, outras elites passavam por um mau momento econômico e atribuíam a culpa disso tudo ao imperador, como se esse pouco tivesse se importando com a situação, como está representado nessa charge do lado direito, em que ele dorme ao ler o jornal do país. Um outro fator é o aumento do movimento abolicionista no país. Havia uma cada vez maior mobilização de pessoas a favor da abolição da escravidão, assim como aumentavam também o número de revolta de pessoas escravizadas. Havia também uma pressão da Inglaterra para que fosse instituído no país o trabalho livre. Como a gente sabe, em 1888 é decretada oficialmente a extinção da escravidão no país. Isso acaba descontentando alguns setores que utilizavam a força de trabalho escravizado para produzir suas mercadorias. E há também um outro fator, que é a Guerra do Paraguai. O Brasil sai vencedor, mas o conflito dura 6 anos e grande parte dos militares volta desse conflito com uma sensação de que é necessário intervir e ter mais espaço na vida política do país. Nessas imagens que vocês conseguem ver na página 180 do livro de vocês, dá para ver um país em transformação. Então, nessa primeira imagem, a gente vê o café sendo transportado rumo aos portos. Aqui embaixo, a gente tem uma estrada de ferro no Rio de Janeiro que está sendo inaugurada. Então, a modernização que as elites queriam que se acentuasse. Aqui, do lado direito inferior, a gente tem milhares de imigrantes que chegam no país nessa época, principalmente vindos da Itália, da Espanha e de Portugal, para trabalhar, sobretudo, nas fazendas de café. E aqui no alto, a gente tem uma população numerosa comemorando a assinatura da Lei Áurea, que decretou a abolição da escravidão. E a proclamação, como foi? Bom, a proclamação aconteceu em 15 de novembro de 1889 e foi nessa noite que tropas revoltosas, sob a liderança de Marechal Deodoro da Fonseca, esse que está aí do lado, ocuparam o quartel-general do Exército no Rio de Janeiro. A partir de então, é instaurado um governo provisório e o Marechal Deodoro fica nessa liderança. Essa imagem aqui representa um pouco do que foi a proclamação da República. Enquanto a gente percebe aqui no centro o Marechal Deodoro, a gente vê pouquíssima presença popular. O que nós temos aqui em volta são muitos militares. O povo fica restrito lá no fundo e dá para ver pouca coisa. Então isso conta um pouco de como foi esse processo, muito liderado pelos militares, com pouca participação popular. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a proclamação de qual república, uma vez que haviam projetos de república que eram diferentes entre si.